Quando o carro quebrou na estrada, Alba imaginou que seu maior problema naquele dia era o fato de que passavam pouquíssimos carros por aquela via. Ao cabo de algumas horas, ela decidiu não esperar mais e seguiu a pé mesmo pela pista à procura de ajuda. A longa caminhada levou-a mais longe do que ela esperava ir. Quando deu-se conta, já estava em um parque, onde ela não costumava andar, e até esse momento, nenhuma pessoa havia aparecido. Em um momento, viu um menino, mas não teve certeza se de fato tinha visto mesmo. Parecia brincar com ela de esconde-esconde, e decidiu segui-lo para pedir ajuda a quem estivesse com ele. Entretanto, o menino sumia e desaparecia entre as árvores, pelos corredores do parque. Em um momento, depois de muito tentar alcançá-lo, sem sucesso, foi que ela, olhando em volta, deu-se conta de que tinha se embrenhado numa mata que ela até então não conhecia. De todas as vezes que tinha passado por aquele local, nunca tinha chegado até aquele ponto. O menino havia desaparecido. Entretanto, ela ouviu seu riso e continuou procurando o parque adentro. A essa altura, o lugar ganhava contornos cada vez mais esquisitos, de lugar abandonado. Cada vez mais aflita, começou a pedir para que ele não se escondesse e perguntou pela mãe dele. Quase implorando, disse que precisava falar com ela. O riso do menino vinha de trás de um velho carrossel abandonado, e quando ela menos esperou, ele surgiu de repente diante dela, e já não era aquele garoto que ela tinha visto das vezes anteriores. E estava desfigurado. Era claramente a imagem de um cadáver, e ela não pôde ter outra reação senão fugir, gritando. A esta altura, já não lhe importava por que direção corria, e de fato, ao cabo de uma meia hora mais ou menos, ela percebeu que corria em círculos e deu-se conta de que estava perdida. Estava presa naquele parque, ou que quer que fosse aquele lugar. Trêmula de terror, foi obrigada a parar, porque a respiração quase lhe abandonava. Nessa hora, o menino se aproximou e a surpreendeu no momento em que, absolutamente vulnerável, ela já não podia correr. Onde está a mamãe? Suas palavras ecoavam por todos os lados do parque, de maneira que ela compreendeu que se tratava de uma experiência sobrenatural, a menos que ela estivesse ficado louca ou aquilo não passasse de um pesadelo. Cerrou os olhos com toda a força que pôde, numa tentativa desesperada de afastar aquela imagem. No entanto, ao abri-los outra vez, o menino continuava lá, diante dela, triste e desvalido, com a mesma pergunta, repetida de forma insistente e perturbadora. Alba começou a entender por que o parque estava abandonado e que aquilo definitivamente não se tratava de um sonho. Ao olhar para o carrossel, ela lembrou de uma notícia trágica que havia lido no jornal. Era sobre a morte de um menino em um parque de diversões. Não conseguia lembrar quando nem onde havia acontecido. Mas de toda forma, o menino chamou-lhe a atenção outra vez, explicando que estava à espera da mãe desde a última volta daquele carrossel. Que a mãe dele disse que estaria ali, mas não estava quando acabou a última volta do brinquedo. Desde então, ele a esperava ali, naquele mesmo lugar, para que pudesse voltar com ela para casa. Alba segurou por um triz o impulso de dizer que ela não poderia mesmo estar esperando, porque ele não estava mais lá após o fim da volta do brinquedo, já que ele estava morto quando aquele carrossel girou pela última vez. Em vez disso, tocada por um estranho sentimento de comoção e piedade por aquela criança, respondeu: "Eu não sei, não conheço sua mãe e não faço ideia de onde ela possa estar", disse gaguejando. Começava a anoitecer, e ela começou a se perguntar se estaria ficando louca ou se realmente acreditava estar conversando com uma criança morta. O menino estava descalço e a encarava com seus olhos vazios, tristíssimos. Alba teve vontade de abraçá-lo
e outra vez pensou que estava louca. Faria qualquer coisa para que ele encontrasse a sua mãe, mas como sabemos, isso era impossível. Desesperada e confusa, Alba escondeu o rosto entre as mãos e chorou. Chorou muito, porque era tudo que ela podia fazer. Por fim, o menino aproximou-se e, com sua mãozinha desossada, tocou-a no ombro, humildemente, e disse: "Pode ir embora, não chore mais. Eu vou mostrar o caminho da saída para você." E assim o fez. Na saída do bosque, Alba deparou-se com um vigia que estranhou a presença dela por ali. Por fim, este mesmo homem ajudou-a com o carro quebrado, sem se atrever a perguntar o que ela fazia no parque a uma hora daquelas. Certamente, ele deveria conhecer as várias histórias que permeavam aquele lugar, mas nenhuma delas interessava a Alba, que só pensava em chegar em casa. Os dias passaram e ela retomou sua rotina, exceto por um detalhe. Não conseguia parar de pensar no que havia acontecido, e isso tornou-se um tema de tal maneira obsessiva que, empurrada por ele, ela foi até um jornal pesquisar sobre a notícia da tragédia no parque, e não demorou muito para que encontrasse. Ao pegar o artigo, leu o seguinte: criança morre em acidente com brinquedo em parque de diversões. O teto de um carrossel desabou esmagando um menino de 7 anos, enquanto a mãe acenava para ele do lado de fora do brinquedo. Além disso, em seguida vêm detalhes judiciais do caso, a interdição do parque e, infelizmente, quase nada sobre a mãe do menino, que se chamava Ângela, única vítima fatal daquela triste ocorrência. Alba estava desolada quando voltou para casa. A quem poderia pedir ajuda? Quem poderia acreditar que havia um parque infantil abandonado e que era o lar de um fantasma de um menino solitário que brinca sozinho à noite, em busca da própria mãe? Quem lhe daria algum crédito se ela contasse que havia testemunhado sua aparição e que ele buscava companhia entre os vivos para encontrar sua mãe, que, diferente dele, continuava nesse plano? Entretanto, para Alba, nada parecia mais absurdo do que a ideia de desistir de ajudá-lo. Ao chegar em casa, pesquisou na internet a respeito do caso do carrossel de Ângela e não tardou em encontrar o contato de sua mãe. Porém, quando a parte mais difícil parecia estar resolvida, ela hesitou em ligar. Pensou, de repente, em como aquela mulher receberia uma chamada tão estranha de uma desconhecida que se propunha a mexer numa história tão dolorosa da vida dela. Por fim, tirou o telefone do gancho, respirou fundo, pensou, seja o que Deus quiser. Alba nunca imaginou que poderia voltar àquele lugar por vontade própria. Mas ali estava ela, na companhia da mãe de Ângela. E claro, com enorme temor de que nada acontecesse e de que, mais do que pensassem que ela era louca, a mulher pensasse que ela desrespeitava os sentimentos dela e que tudo não passava de um trote, talvez levado longe demais, além do telefonema. Mas seu temor logo foi dissipado pela aproximação da criança. A mulher parecia não acreditar no que via. Olhava para Alba e olhava para a criança, como se testemunhasse um milagre. Antes de que pudesse reagir àquele reencontro, o menino correu até ela e veio encontrá-la, mas já não era aquela imagem desfigurada de uma criança cadavérica. Pelo contrário, como se o próprio destino se apiedasse da mãe dele, para não vê-la passar pela dor de ver seu filho naquele estado, o menino estava completamente normal, como uma criança sã. E foi com essa imagem que ele pôde, enfim, abraçar sua mãe. Nessa hora, todas as luzes do parque se acenderam, o carrossel voltou a girar como se estivesse em pleno funcionamento, e todas aquelas luzes pareciam emanar do abraço entre mãe e filho. Por um instante, todo aquele aspecto deteriorado e decadente do lugar transformou-se numa grande festa de luz e cores, mas durou apenas o tempo do abraço, aquele último abraço
que o menino tanto esperou e que, ao receber, foi evanescendo como um raio de luz, até o ponto em que a mãe abriu os olhos e viu que ele já não estava, e ela abraçava apenas a si mesma e a sua saudade. Entretanto, estava feliz. Abraçou Alba, agradeceu a ela pela possibilidade de vê-lo por uma última vez. E o parque retornou ao seu aspecto de abandono. Tudo havia começado quando Alba precisou de ajuda, e no afã de procurá-la, ela descobriu uma maneira de ajudar a duas pessoas que ela nem sequer conhecia. A partir do momento em que abriu mão dos seus medos em nome da empatia de promover um encontro entre duas almas destinadas a não se separarem nunca, como é o caso do amor que une mãe e filho. Tudo que vale a pena de ser feito nessa vida por alguém deve ser feito enquanto a pessoa ainda está viva. Afinal, depois que a pessoa morre, o que resta são apenas memórias. Até vale a homenagem, mas nunca tem o mesmo valor e o mesmo peso de desfrutar das coisas boas na presença das pessoas que amamos, a todo momento. Afinal, nunca sabemos quando será o último. Enquanto voltava para casa, Alba ia pensando neste tema. Ela conversaria por anos a fio com sua nova amiga, a mãe de Ângelo. Bom, gente, por hoje é isso. A história de hoje está contada. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir, tanto quanto eu gostei de contar, porque é sempre um prazer para mim estar por aqui contando essas histórias, ouvindo as sugestões que vocês deixam nos comentários, lendo no caso, né? E recebendo todo o carinho que eu sempre tenho recebido desse canal. Então, muito obrigada a vocês por tudo, viu? Um abraço, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa like, comenta, compartilha, que isso ajuda a gente cada vez mais a crescer e se tornar uma família por aqui, né? A partir dessas histórias que tanto nos agradam. Um grande abraço para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!